Assista só comigo este testemunho que vai tocar o seu coração. Era uma irmã chamada Fernanda, moça simples, que desde pequena frequentava a igreja com seus pais. Ela cresceu ouvindo os hinos, vendo os irmãos orando, e sempre teve um coração sensível à palavra de Deus. Mas como acontece com muitos, quando chegou à adolescência, o mundo começou a chamar sua atenção. Os amigos da escola, as festas, as conversas que não edificavam. Pouco a pouco, ela foi se afastando. Até que um dia Fernanda falou para a mãe: "Mãe, eu não vou mais na igreja. Não sinto mais vontade." A mãe, que era uma irmã fiel, não discutiu. Só abaixou a cabeça e disse: "Filha, eu vou orar por você." E orou. Todos os dias de joelhos, em silêncio, sem ninguém ver. Mas Deus estava ouvindo. Passaram-se alguns meses. Fernanda estava vivendo sua vida, trabalhando, saindo com os amigos. Até que uma noite, ela teve um sonho. Um sonho tão real que, quando acordou, o coração ainda batia forte. No sonho, ela estava numa estrada escura, sozinha. De repente apareceu uma luz à frente e ela sentiu uma voz dizer: "Fernanda, volte. O caminho que você está é perigoso." Ela acordou assustada, mas pensou: foi só um sonho. Mas não foi. Na noite seguinte, o mesmo sonho se repetiu. E na outra. E na outra. Por 7 noites seguidas, Fernanda sonhava com aquela estrada, aquela voz, aquele aviso. No 7º dia, ela não aguentou mais. Foi até a mãe e disse: "Mãe, eu não sei o que está acontecendo, mas eu preciso voltar para a igreja." A mãe, com lágrimas nos olhos, só respondeu: "Deus está te chamando, filha. Não resista." Fernanda voltou. No primeiro culto, quando os irmãos começaram a cantar, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo: paz. E quando o cooperador começou a pregar, foi como se aquelas palavras fossem só para ela. No final do culto, ela se levantou e disse: "Eu quero ser batizada." E assim foi. Na água, ela sentiu o peso dos seus erros sendo tirado. E quando saiu, tinha uma certeza no coração: Deus a havia perdoado. Mas a história não termina aqui. Alguns dias depois do batismo, Fernanda estava em casa quando sentiu um desejo forte de orar. Ela se ajoelhou e começou a clamar a Deus. E então, algo incrível aconteceu. Ela viu em visão uma porta se abrindo. Do outro lado, uma luz tão forte que não dava para olhar diretamente. E uma voz disse: "Esta é a porta que se abre para quem obedece. Ande por ela e não olhe para trás." Fernanda não entendeu tudo na hora, mas guardou aquilo no coração. E Deus foi mostrando. Com o tempo, ela viu como o Senhor a livrou de muitos perigos que não via. Amizades que poderiam levá-la para caminhos errados, decisões que quase tomou e que trariam consequências ruins. Tudo isso Deus a protegeu. Hoje, Fernanda é uma irmã firme na igreja. Ela serve, ora, e sempre que pode, conta este testemunho para outros jovens que estão se afastando. Se Deus fez isso por mim, que sou tão pequena, imagine o que Ele pode fazer por você. Não resista ao chamado. Volte, porque Deus está te esperando. Glória ao nome santo do Senhor. Que este testemunho toque o seu coração. Se você está longe, volte. Se está firme, continue. Porque Deus não desiste de ninguém. Fique na paz do Senhor. A obra de Deus não para. O testemunho completo de Fernanda. A porta que se abriu. Fernanda não contou para ninguém o que viu naquela noite. Não por medo, mas porque sentia que era algo entre ela e Deus. Mas o Senhor, que conhece o coração, não deixaria aquela visão sem propósito. No domingo seguinte, o irmão que presidia o culto leu Apocalipse 3:8. "Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar." Fernanda sentiu um arrepio. Era a mesma porta da visão. Não teve dúvida, Deus estava falando com ela. Naquela mesma semana, sua mãe, que sempre orava em silêncio, lhe disse: "Filha, ontem sonhei com você. Você estava num lugar escuro, mas uma mão forte te puxava para a luz. Achei que fosse só um sonho. Até hoje de manhã, quando li Salmo 1:8, da minha angústia invoquei o Senhor. O Senhor me respondeu, pondo-me em lugar espaçoso." Fernanda chorou. Deus estava confirmando sua obra. A provação que veio para fortalecer. Mas o adversário não desiste fácil. Alguns meses depois, Fernanda começou a sentir dores fortes nas costas. Foi ao médico, fez exames e o diagnóstico veio como um balde de água fria: hérnia de disco grave. Os médicos disseram que ela precisaria de cirurgia e que mesmo assim, poderia ficar com sequelas. Ela se lembrou das palavras do irmão na igreja: "As provações não vêm para nos destruir, mas para nos mostrar que Deus é maior." Fernanda orou: "Senhor, o Senhor me tirou do mundo, me batizou, me deu uma visão. E agora isso? Mas se o Senhor permitiu, é porque tem um propósito." E então ela fez o que sabia fazer, foi para a igreja.
Não faltou a nenhum culto. Mesmo com dor, ela se ajoelhava e clamava. Até que numa noite de oração, enquanto os irmãos intercediam por ela, Fernanda sentiu algo estranho, um calor intenso nas costas, como se mãos invisíveis estivessem trabalhando ali. Ela não gritou, não caiu, só ficou em silêncio, porque sabia que Deus estava operando. No dia seguinte foi ao médico novamente. O médico, surpreso, olhou os exames e disse: "Não entendo, a hérnia sumiu. É como se nunca tivesse existido." Fernanda sorriu e pensou: Deus não só cura como apaga as marcas. O chamado para servir. Com a saúde restaurada, Fernanda sentiu um desejo ainda maior de servir. Começou a ajudar na escola bíblica dominical, ensinando crianças. Depois passou a visitar irmãs doentes, levando-lhes a palavra e orando com elas. Um dia, uma irmã mais velha lhe disse: "Você tem um dom, Fernanda. Deus te usou para trazer de volta muitos jovens que estavam se perdendo." Ela não sabia, mas Deus estava preparando algo maior. Numa reunião de jovens, o cooperador responsável pediu que alguém desse um testemunho. Fernanda, tímida, não queria falar. Mas então, aquela voz que ela ouvirá na visão voltou à sua mente: "Ande por ela e não olhe para trás." Ela se levantou e contou tudo: o afastamento, a doença, a visão da porta, a cura. Quando terminou, muitos jovens choravam. Alguns se aproximaram dela depois e disseram: "Sua história me tocou. Eu também estava me afastando, mas hoje decidi voltar." Deus estava usando sua vida para salvar outras. A família restaurada. Mas havia uma parte da história que ainda não estava completa: seu pai. Ele nunca tinha sido contra a igreja, mas também não era um homem de fé. Trabalhava muito, chegava tarde e aos domingos preferia descansar. Fernanda orava por ele todos os dias. Até que numa sexta-feira seu pai chegou em casa diferente. Sentou-se à mesa e disse: "Filha, hoje no trabalho, um colega meu teve um infarto. Os médicos disseram que não tinha jeito, mas eu orei. Não sei porquê, mas orei. E ele melhorou." Os médicos não explicam. Fernanda sorriu. "Papai, isso é Deus respondendo. Ele está te chamando." No domingo seguinte, pela primeira vez em anos, seu pai foi com a família para a igreja. Não falou nada, só ouviu. Mas na semana seguinte voltou. E na outra também. Até que numa noite de oração, ele se ajoelhou e pediu que orassem por ele. Quando se levantou, seus olhos estavam molhados. "Eu quero ser batizado", disse. Hoje a família inteira serve ao Senhor. O pai é cooperador, a mãe continua firme na oração, e Fernanda? Ela agora ajuda a liderar o grupo de jovens. A lição que ficou. Fernanda aprendeu que, Deus não desiste de ninguém. Mesmo quando nós resistimos, Ele nos puxa de volta. 2. As provações têm propósito, a doença, a dor, tudo foi usado para fortalecê-la. 3. O chamado é para servir, não basta ser salvo, é preciso levar outros para a luz. 4. A família que ora unida, permanece unida, o exemplo dela trouxe seu pai de volta. Hoje, sempre que ela conta esse testemunho, ela termina com as mesmas palavras que ouviu na visão. Se Deus abriu uma porta para mim, Ele pode abrir para você também. Não olhe para trás. Ande. Palavra final, fique firme. Se você está lendo isso e se identifica com a história de Fernanda, se está longe, se está doente, se está desanimado, saiba uma coisa: Deus não mudou. Ele ainda está puxando o anzol da graça. Ele ainda está abrindo portas. Ele ainda está curando, restaurando e chamando. Não espere chegar ao fundo do poço para voltar. Não espere a doença, não espere a tragédia. Volte hoje. Deus está te esperando de braços abertos. E se você já está firme, continue. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Glória ao nome santo do Senhor. Fique na paz do Senhor. Pessoa com as mãos postas. A restauração do Pai, o anzol que não solta. Quando Fernanda voltou para a igreja, não foi sozinha. Seu pai, que por anos tinha se afastado, primeiro por trabalho, depois por desânimo, começou a notar algo diferente na filha. Não eram só as marcas da doença sumindo aos poucos, nem o brilho nos olhos que voltará. Era a paz. "Pai, hoje tem culto às 19 horas. Vem comigo?" Ela perguntava sem pressionar, mas sem desistir. Ele respondia com um aceno de cabeça: "Vou ver, hoje não dá." Até que numa quarta-feira comum, depois de mais um dia exausto no serviço, ele entrou no carro e disse: "Vamos." Não foi um milagre instantâneo. Não houve vozes do céu nem sinais no caminho. Foi só um homem cansado, uma filha persistente, e um Deus que já tinha preparado o caminho. O culto que mudou tudo. Quando entraram na igreja, o culto já tinha começado. Os irmãos cantavam glória a Deus nas alturas, e o som das vozes unidas encheu o coração dele de uma saudade que não sabia que existia.
Fernanda o levou até um banco nos fundos, para não chamar atenção, ela disse, mas não adiantou. No meio do culto, o cooperador que tinha batizado Fernanda se aproximou. Irmão, o senhor tem uma palavra para o senhor hoje. Ele olhou ao redor, desconfortável. Não queria ser o centro das atenções. Mas então o cooperador falou baixo, só para ele. Deus está dizendo, eu não me esqueci de você. O anzol que fisgou sua filha também está na sua vida. É só você deixar. Não foram palavras bonitas. Não foi um sermão. Foi Deus falando direto, como só ele sabe fazer. Naquela noite, depois do culto, o pai de Fernanda chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Era como se uma carga de anos tivesse sido tirada das suas costas. Eu não aguento mais viver assim, ele confessou para a filha. Eu quero voltar. O batismo que selou a restauração. 2 domingos depois, ele estava nas águas. Não foi um batismo qualquer. Quando o cooperador o mergulhou em nome de Jesus Cristo, ele sentiu algo físico, como se uma corrente tivesse sido quebrada. Quando saiu da água, as lágrimas não paravam. Eu sinto como se tivesse nascido de novo, ele disse, ainda tremendo. E não era só emoção. Nos dias seguintes, coisas começaram a mudar. O vício no álcool que o acompanhava há anos perdeu a força. Não foi de uma hora para outra, mas a vontade de beber foi sumindo. O relacionamento com a esposa, abalado por brigas e distanciamento, começou a se restaurar. Eles passaram a orar juntos antes de dormir. Até o trabalho, que antes era só cansaço, ganhou um novo sentido. Ele começou a ver as dificuldades como oportunidades de confiar em Deus. A lição do anzol. Um dia, depois de um culto, Fernanda perguntou para o pai. Pai, o que o senhor acha que mudou? Por que agora deu certo? Ele pensou por um tempo e respondeu. Filha, eu acho que Deus nunca desistiu de mim. Só que eu não deixava ele me puxar. O anzol estava lá, mas eu lutava contra. Até que cansei de lutar. Ela sorriu, porque sabia bem daquele sentimento. É igual aquele peixe que o senhor pescava no rio, lembra? Quanto mais ele puxa, mais o anzol machuca. Mas se ele parar de lutar, a gente puxa ele para fora da água. É isso, o pai concordou. Deus não força. Ele só espera a gente parar de lutar. A família restaurada, um altar em casa. Hoje a casa de Fernanda é diferente. As noites já não são mais de silêncio e TV ligada sem propósito. Agora, depois do jantar, eles se reúnem na sala para ler a Bíblia e orar. Não é um culto formal, às vezes é só um salmo, uma oração curta, um obrigado, Senhor, mas é sagrado. Os domingos são para a igreja. Não é obrigação, é necessidade. O pai até ajuda nos trabalhos de manutenção do templo. É minha forma de retribuir, ele diz. As provações ainda vêm, dores no corpo, contas para pagar, dias difíceis no trabalho, mas agora eles sabem, Deus está no controle. Um dia, uma irmã da igreja perguntou para Fernanda, como vocês conseguiram essa união? Ela respondeu sem pensar, não fomos nós, foi Deus. A gente só parou de lutar contra o anzol. A visitação que confirmou tudo. Há alguns meses, algo aconteceu que selou de vez a restauração da família. Era uma sexta-feira à noite, e eles estavam em casa depois do culto. De repente, o pai de Fernanda sentiu um calor estranho no peito, como se algo o estivesse envolvendo. Ele olhou para a esposa e disse, você sente isso? Ela sentiu, com os olhos cheios de lágrimas. É como se tivesse alguém aqui conosco. Fernanda, que estava no quarto, saiu correndo. O que foi? Cala a boca e escuta, o pai sussurrou. E então eles ouviram. Não era uma voz alta, nem um trovão. Era um sussurro suave, como um vento passando, mas com palavras claras. A obra está completa. Os 3 caíram de joelhos. Não precisavam perguntar o que aquilo significava. Eles sabiam. Deus tinha fisgado cada um deles no momento certo. Tinha puxado o anzol com paciência. E agora a família que antes estava dividida estava unida no altar do Senhor. A mensagem que ficou. Se você está lendo isso hoje, pensa. Mas a minha família está destruída, ou eu já tentei voltar e não consegui, ou Deus se esqueceu de mim. Escute bem. O anzol da graça ainda está lá. Talvez você esteja lutando contra ele, como um peixe que não quer ser puxado. Talvez esteja cansado de tanto nadar contra a corrente. Mas saiba uma coisa. Deus não desiste. Ele não olha para o seu passado. Não conta os seus erros. Ele só está esperando você parar de lutar para que ele possa te puxar para fora das águas turvas. E quando isso acontecer, você vai ver. As doenças, seja no corpo, seja na alma, vão perder o poder. As amarras que te prendiam vão se quebrar. A sua família vai ser restaurada, mesmo que pareça impossível. A sua vida vai ter um sentido que você nunca imaginou. Não espere o fundo do poço. Não espere a tragédia. Volte hoje.
Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. E quando Ele terminar, você vai olhar para trás e vai dizer, como Fernanda e sua família: valeu a pena. Glória ao nome santo do Senhor. Que este testemunho seja um sinal para alguém hoje. Se você está longe, Deus está te chamando. Se você está doente, Deus está te curando. Se você está desanimado, Deus está te levantando. Fique firme. Não solte a mão de Deus. A obra vai ser concluída. Amém. Pessoa com as mãos postas. Mas irmão, deixa eu contar um detalhe que poucos sabem. Quando eu saí daquele centro espírita naquela noite, tremendo, com o corpo ardendo como se tivesse sido mergulhado em óleo quente, eu não tinha mais forças nem para chorar. Só conseguia repetir: Deus, se o Senhor existe, me mostra um sinal. Porque eu não aguento mais. E foi aí que aconteceu algo que eu nunca esqueci. Eu estava deitado na cama, impossibilitado de dormir pela dor, quando vi, com meus próprios olhos, uma vara verde descendo do teto, como se alguém a estivesse baixando devagar. Não era alucinação, não era efeito da febre. Era real. E no mesmo instante ouvi uma voz clara, como se fosse um homem falando bem ao meu lado. Você vai viver, mas não para você, para me servir. Eu me levantei de um pulo, apesar da dor, e caí de joelhos. Não sabia orar direito, mas balbuciei: Senhor, eu não sei como, mas eu vou. Eu vou. E sabe o que aconteceu? Naquela mesma hora a dor começou a diminuir. Não sumiu, porque Deus não faz as coisas pela metade, mas eu senti um alívio como se alguém tivesse jogado água fresca nas feridas. E no dia seguinte, quando fui ao médico, ele olhou para mim e disse: isso aqui não tem explicação. Você deveria estar internado, mas suas feridas estão secando. É como se algo estivesse acelerando a cura. Eu não falei nada. Só sorri e pensei: Deus começou. A volta para a igreja, o dia em que Deus me esperava. Mas irmão, não foi fácil. Eu ainda tinha vergonha. Vergonha de enfrentar os irmãos depois de tudo que eu tinha feito. Vergonha de olhar nos olhos da minha mãe que nunca tinha me julgado, mas que eu sabia que tinha chorado por mim em segredo. Até que um domingo, depois de semanas lutando comigo mesmo, eu entrei na igreja. Não fui para o culto, fui só para ficar no fundo, escondido. Mas quando o irmão começou a pregar sobre o filho pródigo, foi como se ele estivesse falando só para mim. E então, algo que eu nunca esqueci. Um cooperador de jovens que nem me conhecia direito veio até mim e disse: irmão, Deus me mandou te falar uma coisa. Diga a ele que eu não vejo o passado. Só vejo o futuro que eu preparei. Eu caí no choro ali mesmo, porque era exatamente o que eu precisava ouvir. E quando o culto terminou, a irmã que tocava piano veio até mim e disse: você vai se batizar hoje. Não foi pergunta. Foi ordem de Deus. O batismo, quando o inferno perdeu o controle. Eu entrei naquelas águas com medo. Medo de não ser digno. Medo de não conseguir. Medo de, depois de tudo, Deus ainda me rejeitar. Mas quando o irmão mergulhou minha cabeça e disse: em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, algo explodiu dentro de mim. Eu comecei a falar em línguas, não como um sussurro, mas como um grito. E não era eu falando. Era como se algo dentro de mim tivesse sido quebrado, e agora uma força nova estava saindo. E sabe o que aconteceu depois? As feridas do fogo selvagem, que os médicos diziam que iam deixar marcas para sempre, começaram a sumir. Não de uma vez, porque Deus gosta de provar a nossa fé, mas dia após dia, a pele foi se regenerando, até que não ficou nem sinal. Hoje, se você me vir, não vai acreditar que um dia eu tive o corpo cheio de bolhas. Porque Deus não deixa marca. A restauração. O que o diabo roubou, Deus devolveu em dobro. Minha mãe, que tinha chorado em silêncio por anos, hoje sorri e diz: meu filho foi tirado do lixo para ser um vaso de honra. Meu pai, que tinha se afastado da igreja por causa da minha rebeldia, voltou e hoje é um dos que mais ora pelos jovens. Eu, que achava que minha vida estava acabada, hoje sou cooperador de jovens, o mesmo ministério que eu desprezava. Aquela doença que o médico disse que ia me deixar aleijado, hoje é um testemunho vivo de que Deus cura o que o homem não cura. E o mais incrível, aquele centro espírita onde eu fui, fecharam as portas 3 meses depois. Não por causa de mim, mas porque Deus não divide a sua glória. Fique firme. A obra vai ser concluída. Irmão, irmã, se você está lendo isso hoje e pensa que já foi longe demais, que Deus não te quer mais, que sua vida não tem jeito, minta para o diabo e creia em Deus. Por quê? Se Deus puxou um peixe rebelde como eu das águas sujas. Se Ele curou um corpo destruído quando os médicos disseram que não tinha jeito. Se Ele restaurou uma família quebrada quando tudo parecia perdido, Ele pode fazer o mesmo por você. Não espere amanhã. Não espere quando eu melhorar. Volte hoje. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar.
E quando ele terminar, você vai olhar para trás e vai dizer, como eu digo agora: valeu a pena. Glória ao nome santo do Senhor. Que este testemunho seja um sinal para alguém hoje. Se você está longe, Deus está te chamando. Se você está doente, Deus está te curando. Se você está desanimado, Deus está te levantando. Fique firme. Não solte a mão de Deus. A obra vai ser concluída. Amém. Pessoa com as mãos postas. E irmão, só mais uma coisa. Hoje, toda vez que eu vejo um jovem se afastando, eu me aproximo e digo: filho, toma cuidado, porque o anzol da graça já está em você. E quando Deus puxar, não vai ter força no mundo que segure, porque eu sei do que estou falando. Eu fui aquele peixe, e hoje sou um pescador.